combatentes do canal Arte da Guerra. Gente, que o doutor Rodolfo Laterza é um dos maiores especialistas do Brasil em assuntos de defesa, segurança e geopolítica. Eu acho que nessa altura do campeonato, ninguém mais tem dúvidas, tá? Então, o que acontece? Quando tem algum assunto de impacto aqui no Arte da Guerra, trata-se quase de presença obrigatória a gente tentar trazer o Rodolfo dentro da agenda dele, que eu sei que é uma agenda pesada, e de agenda pesada eu entendo. Então, gente, eu quero agradecer, em primeiro lugar, né, o Rodolfo pela prontidão em nos atender, que eu sei que ele está chegando de viagem cansado, e também ao professor Ricardo Cabral, que gentilmente nos cedeu o horário, nós trocamos o horário hoje, o Cabral fez às 8, a gente está fazendo aqui às 9 horas, horário de Brasília. Então, Rodolfo, seja bem-vindo a bordo aqui. E eu quero saber o seguinte, né? Eu sei que você fez um panorama muito bom da Ucrânia aqui para a gente, mas eu queria aproveitar um pouco da tua paciência, teu microfone está fechado. Você falar um pouquinho da Síria também, que eu sei que está pegando fogo o negócio lá. Boa noite a todos, boa noite, espectadores do Arte da Guerra, boa noite, meu grande amigo e comandante Farinazzo. Realmente, a situação na Síria era algo até certo ponto antevisto, mas é extremamente temerário. Há um desastre operacional cumulativo na área a oeste de Idlib, na região circunvizinha a Alepo. As forças militantes do HTS, do Hayat al-Sham, bem como outros proxies turcos, já praticamente chegaram nos arredores de Alepo. Constam agora informações desse momento, reféns oficiais da IRGC, da Guarda Revolucionária Islâmica Iraniana, feitos reféns, invadiram uma unidade do exército sírio, capturando armas. São ataques em várias frentes, cortaram a estrada M5, levando a um colapso logístico nesse setor para as forças sírias. Consta também que os russos evacuaram a base T4, que eles não operavam caças, mas utilizavam ali para logística, como um ponto de apoio para as aeronaves russas que ficam na base de Latak de Remirim. Lembrando que os russos têm hoje uma presença meramente demonstrativa e muito residual na Síria. E esse ataque ele conjuga 3 circunstâncias que nós precisamos analisar. Primeiro, é que precisamos deixar claro a ineficiência organizacional do Estado sírio, através do regime de Bashar al-Assad, que não aproveitou o timing favorável de 2019, tudo bem, teve a pandemia, mas 2021 e 2022. Tudo bem, teve a situação do terremoto, mas não estabeleceu controle efetivo da região de Sueida, não estabeleceu controle efetivo da região de Quneitra, nem da região de Homs adequadamente. Outro ponto é a fraqueza e fragilidade do exército sírio, que se mostra sempre muito dependente, embora numeroso, das milícias xiitas, da coordenação pela IRGC, ou seja, pela Guarda Revolucionária Islâmica Iraniana, e pelas forças do Hezbollah. Ocorre que, diante da guerra direta entre o Hezbollah e Israel, e a guerra de procuração entre o Irã e Israel, essas forças ficaram sobrecarregadas, fora os ataques contínuos e constantes da Força Aérea Israelense em armazéns, postos de controle e comando das milícias xiitas e das forças iranianas na Síria. Isso degradou e levou a um nível prejudicial de continuidade muito sério em relação à defesa do regime sírio quanto a qualquer nova incursão realizada ou novos ataques realizados pelos terroristas ou militantes vinculados ao HTS, que é a antiga Jabhat, aos Nusra e também aos proxies turcos. Então, é uma situação muito ruim. É uma pena, porque o Alepo tende a ficar numa situação de cerco operacional. É uma principal cidade industrial e centro econômico da Síria, que já é um país com enorme dificuldade econômica. E, infelizmente, o povo sírio não merece isso. Então, isso daí é uma conjunção de fatores, e a desestabilização das forças iranianas e seus proxies na Síria
realmente comprometeu significativamente não só a inteligência, mas a capacidade operacional na Síria. E aliado também, né, aos ataques contínuos da Força Aérea Israelense, lembrando que não há as forças sírias sequer possuem sistemas de guerra eletrônica e uma defesa aérea muito degradada. Os militantes islâmicos e os proxies turcos, o chamado Exército Nacional Turco, estão utilizando drones kamikaze e drones FPV, ou seja, operados em primeira visão, supostamente fornecidos pela Turquia e pela Ucrânia. E o exército sírio não tem um sistema de guerra eletrônica sequer. Então, a situação é muito ruim, muito ruim. Vamos falar dos ataques da aviação russa. São ataques residuais, são ataques que não têm o efeito que tinha, porque são poucas aeronaves. Consta também informação de último momento que Bashar al-Assad, diante da situação extremamente grave, parece que está agendando uma visita de emergência a Moscou. Mas sabemos, Farinaz, que a estabilização e nivelamento no terreno na Síria sempre dependeu das forças iranianas, do Hezbollah e das milícias xiitas. As forças russas operavam por reconhecimento, inteligência, treinamento, o aspecto organizacional e através da VKS, das Forças Aeroespaciais. Combate no terreno eram as forças xiitas e iranianas, que ficaram sobrecarregadas e um tanto desestabilizadas por causa da guerra, né, contra as FDI, as Forças de Defesa de Israel. Então, é uma situação muito ruim. Para agravar, tem-se um recrudescimento da insurgência do Estado Islâmico na área do deserto central da Síria. Outra situação muito ruim são as instabilidades políticas, econômicas e sociais constantes em várias regiões da Síria que eu já narrei, de Dará, onde começou o levante contra o regime Bashar al-Assad em 2011, em Sueida, em relação à etnia drusa, que viu no início Bashar al-Assad como libertador, mas diante de vários problemas políticos e econômicos, já tem uma séria crítica. O problema dos curdos com os turcos, a qual os turcos vão procurar essa desestabilização e desorganização das Forças Armadas Sírias para tentar uma incursão ali na região autônoma de Rojava, que é dominada pela YPG, ou seja, pelas forças democráticas curdas, que tem supostamente ou não, a Turquia acusa, ligações com o PKK, o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, a qual a Turquia sempre se envolve em escaramuças. Se a Turquia empreender um ataque ali, vai ser meramente uma ofensiva limitada para estabelecer buffer zones, como tentou nas outras 4 vezes, porque o exército sírio não tem capacidade e profundidade logística para operações de longa duração em terreno profundo. Não tem. Isso é fato. Mas o exército numeroso. Mas não tem. Não tem doutrina, não tem condições para isso. Então, é importante aqui destacar que esse tipo de desestabilização vai favorecer seriamente a Turquia para essa operação limitada. Então, é isso que nós temos na Síria. É uma pena. Falo com uma profundidade de tristeza, porque o povo sírio não merece isso. Temos a segunda maior comunidade sírio-libanesa do planeta. E eu acompanhei a guerra civil na Síria desde o início. Eu acompanhava minuciosamente cada batalha, desde 2015 até 2021. Enfim, olhamos isso com profunda consternação e tristeza. Agora, você acha que com o cessar-fogo entre o Hezbollah e Israel, que não, o cessar-fogo está meio pastoso, né? Mas você acha que o Hezbollah pode mobilizar, transferir tropas para o teatro de operações sírio? Você vê não, já parece que já encaminharam alguns grupos para, né, a área de Alepo para tentar nivelar. A 4ª Divisão Blindada, o Exército Sírio só presta a 4ª Divisão Blindada, que é comandada pelo irmão do Bashar al-Assad e fortemente influenciada pela doutrina da IRGC, as chamadas Força Tiger, que caíram lá em desgraça por causa de disputa política com o regime, mas agora foram resgatadas, que são muito eficientes e treinadas pelos russos.
o ISIS Hunter, que era uma brigada treinada pelos russos para combater o Estado Islâmico ali no deserto central, e a Guarda Republicana, né? Mas que Bashar al-Assad ele não aloca o efetivo inteiro da Guarda Republicana, que é em torno de 40 a 60 mil soldados, porque é aquela a qual ele mais confia para a segurança do regime. Aí ele não vai tirar ali de Latáquia e de Damasco e da região de Ghouta para ela ser degradada e um conflito de alta intensidade ali em outros frontes. Aí manda algumas brigadas apenas. Então, vai depender muito, sim, do Hezbollah. Algumas unidades do Hezbollah estão sendo alocadas, mas são unidades desgastadas, cansadas, se recuperando, né, de uma guerra fratricida contra as forças de defesa de Israel, e não vão em número muito significativo. O Hezbollah chegou a ter, conjunto com os proxies iranianos, de 30 a 50 mil combatentes. Vai ser uma fração disso. O Rodolfo, então, assim, pelo quadro que você está nos apresentando, que eu observei que é um quadro bastante tétrico, né? Você acha que, se é que é possível estabilizar esse fronte, deve levar bastante tempo, se é que é possível? Perfeitamente, professor Farinaz e espectadores. Se é que é possível, vai demorar muito. Porque eu estava vendo os avanços dos ataques dos proxies turcos e do HTS. Não é uma força maltrapilha, um chinelo com a K-47. É uma verdadeira organização paramilitar extremamente bem treinada. Então, teve tempo de preparação e de treinamento significativo para essa operação. Essa operação muito bem coordenada. A progressão desses sujeitos no terreno é muito bem organizada, eu estava verificando. É ponto a ponto, padrão mesmo de grupos de assaltos móveis de características especializadas. Eu vi a invasão deles na unidade do exército sírio, agora em Alepo, em Nova Alepo, né, um bairro, algo extremamente profissional, com drone, com grupos de assalto fazendo uma sinergia em avanço e no cerco operacional. Então, é muito bem treinado, não é uma unidade qualquer. Isso aí, com certeza, teve uma preparação significativa. Acusa-se o Catar de dar apoio econômico, junto com a Turquia, a esses grupos. Então, é uma situação bastante ruim mesmo. Nivelar o fronte sem perder Alepo já vai ser uma vitória. Já vai ser uma vitória. O problema é que cortou a estrada M5, os militantes cortaram a estrada M5, tornou a capacidade de mobilidade em logística, de recursos e de reforços para Alepo prejudicada a partir de Latáquia, a partir das províncias do oeste da Síria. Ficou horrível a situação, muito ruim mesmo. Ok. Rodolfo, vamos subir um pouco a latitude aí, vamos para a Ucrânia? Então, vamos lá. Rodolfo, eu queria, assim, que você desse primeiro um painel geral, né, de como você está vendo o conflito ucraniano hoje. Depois, se quiser, eu vou apresentando as imagens, enfim, como você quiser aqui. Você dita o ritmo aí do nosso briefing para o público. Vamos dar um like aí, pessoal. Vamos dar um like, botar nos grupos de Telegram, WhatsApp, Facebook. É muito importante o crescimento das mídias independentes, pessoal. Aqui que vocês vão entender o que está acontecendo no mundo. Vai lá, Rodolfo, está contigo. Bom, a situação na Ucrânia de nem mais relacionados a uma derrota estratégica russa, e sim a se buscar estabilizar o fronte através do plano Devers e do plano Kellogg. O que seria? A mídia ocidental hoje passou o dia alardeando isso, né? A nomeação do general Kellogg, que é um veterano do Vietnã, na qual ele definiu um plano em vários pontos. Primeiro, a não adesão da Ucrânia à OTAN. Porém, a busca de mecanismos de segurança à Ucrânia para evitar uma nova invasão, um novo ataque russo. Além do outro objetivo desse plano é o congelamento do fronte a partir de um cessar-fogo a ser declarado. Ou seja, mantendo a LBS, ou seja, a linha de contato, exatamente onde está. Outro ponto que o plano define é a obrigatoriedade das forças beligerantes negociarem, a qual, se uma recusar, vai ter represália
por parte dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, a represália em relação à Rússia seria aumentar o fornecimento de armas à Ucrânia. Típico padrão, né, do governo Trump. Então, esses seriam os esboços iniciais para a definição de um plano de paz para a Ucrânia. Porém, vamos lá, está desconsiderando a autonomia do regime de Kiev para isso. O regime de Kiev ele é absolutamente adepto à guerra até o último ucraniano, porque ele só sobrevive através dessa estratégia. Tanto que alguns falam da necessidade de se mobilizar 1.800.000 pessoas na Ucrânia para estabilizar o fronte, ou tentar alguma contraofensiva demonstrativa que gere uma saída honrosa. Estão falando nisso. Há uma pressão do governo Biden, não do governo Trump, do governo Biden, para, urgentemente, antes da assunção de Trump, decretar a mobilização total de todos os homens, inclusive de até 18 anos de idade, e tirando de todos os setores possíveis que sobraram das instituições e das empresas ucranianas, que já tem carência séria de população masculina. E, inclusive, estudos para decretar de forma oficializada a mobilização de mulheres. Ou seja, tal como nós alertamos já há muito tempo, a Ucrânia depende de massa crítica humana para conseguir manter ou retardar os avanços russos no terreno. Então, o regime de Kiev, eu não creio que ele vá aderir a esse plano do Divence. Outro ponto a destacar é a Rússia. Pelo que a gente conhece e já pesquisamos, é insustentável a Rússia aceitar qualquer plano de paz que, inobstante a Ucrânia venha a ser sacramentada como neutra, ou seja, não aderindo a nenhum bloco militar, a Rússia não libere toda a região, pelo menos do Donbas. E ainda falta cerca de 35% da região de Donetsk a ser liberada. Kramatorsk, Slaviansk, Konstantinivka. Precisa concluir a batalha de Toretsk, né? Também chamada de Dzerzhinsk, que é batalha por cada prédio, porque tem muito prédio na cidade. Precisa tomar Pokrovsk, tomar Minorgrad. Então, não é simples. Ia ser uma derrota estratégica para a Rússia, dentro dos seus objetivos estabelecidos, não controlar toda a região do Donbas. Da mesma forma, não controlar o eixo, e mostraremos isso daqui a pouco, entre Kupiansk e Svatovo. Se não restabelecer o controle de Kupiansk e de toda a margem esquerda do rio Oskol, ali em Kharkiv, isso não vai garantir o mínimo de um objetivo estratégico para as forças russas. E olha que eu nem estou falando de controlar toda a Zaporíжья ou de controlar a margem esquerda do Dnieper, que presume-se que também há um objetivo estratégico para os russos. Então, aqui, precisamos também lembrar que os russos estão com a iniciativa operacional ofensiva e com ímpeto estratégico. Então, fazer um acordo ao estilo Minsk III, como eles já estão apelidando lá nos círculos militares russos, na mídia russa, na mídia até semi-estatal russa, é absolutamente impraticável. Sem contar que a Rússia não vai admitir, para concluir, qualquer tratado de paz que não levante as sanções e, principalmente, confisco de 300 bilhões de dólares, que a União Europeia não vai aceitar, né, até mesmo establishment institucional norte-americano dificilmente também vai aceitar. Portanto, essas questões de negociações de paz é mais para Trump manter a sua promessa eleitoral. Ô Rodolfo, deixa eu te pedir uma opinião. Tem um assunto que eu estou muito curioso, eu quero saber como é que você está vendo ele. Esse caso do míssil Oryashnik aí, né? Pelo que a gente viu, os ataques com Atacms continuaram ali na região de Kursk. Eu queria a tua visão desse negócio. Você acha que a OTAN, porque a gente sabe que quem está dirigindo esses ataques aí é a OTAN. A Ucrânia não tem qualificação técnica para fazer esses lançamentos. Você acha que a OTAN ela desprezou a ameaça dos Oryashnik? Como é que você está vendo? Como é que você viu isso aí? A gente queria a tua visão. Não, primeiramente, houve muito alarde em relação aos ataques dos atacantes, né, em território russo. Só que tem o seguinte,
Esses ataques já se consumam há um relativo tempo. Ataques em Kursk, em Belgorod, em Briansk, Rostov e Crimeia, territórios russos, com atacantes, já ocorrem há significativo tempo, assim como Storm Shadows Scalp. O que ocorreu foi um recuo da decisão do governo da Biden em relação a permitir ataques em profundidade a qualquer área russa, mantendo somente em Kursk. Consequentemente, as retaliações russas foram muito baseadas em ações não cinéticas, supostamente corte de cabos submarinos, sabotagem de instalações industriais da OTAN na Europa, e o ataque demonstrativo, que foi um ataque meramente demonstrativo do sistema hipersônico Oreshinik. O Oreshinik, ele é o desenvolvimento de um sistema missilístico de alcance intermediário. A faixa dele se situa entre 1.000 a 5.000 quilômetros e ele opera até 7 ogivas MIRV. MIRV é veículo de reentrada múltiplo independente de alvo. Ou seja, são justamente um conjunto múltiplo de ogivas que, uma vez após o voo suborbital, entra na atmosfera com definições pré-programadas de alvos específicos. E, obviamente, esse tipo de sistema opera em velocidades hipersônicas. Então, não há condições de ter defesas antimísseis para isso. Então, foi um ataque demonstrativo, considerado o primeiro ataque da história com sistemas missilísticos com ogivas MIRV. Então, foi um aviso, naturalmente, e os ataques retaliatórios podem acontecer. Houve anteontem um ataque muito violento, com cerca de 120 drones, em torno de 90 mísseis de cruzeiro, como KH-101, Iskander, que criou um colapso energético na Ucrânia, que já está numa situação extremamente complicada. Então, basicamente, creio que haverá ataques demonstrativos. Um ataque retaliatório massivo pode acontecer em algum centro decisório em Kiev ou em Kharkov, tal como aconteceu num alegado posto de comando e controle da OTAN, em que morreram cerca de 40 especialistas estrangeiros. Isso foi já declarado por várias fontes aí e, consequentemente, esses tipos de ataques podem acontecer. Perfeito. Rodolfo, você começa a colocar os mapas? Então, vamos lá. Vamos ao primeiro aqui. Eu queria muita atenção do espectador a respeito deste mapa. Percebam justamente como os russos operam através da formação de cunhas de saliência para criar zonas de matança, kill zones. Esse eixo aí, que tem pelo norte Kupiansk, a proximidade norte de Kupiansk, e pelo sul Kryskilovka e outros assentamentos, forma justamente uma zona à margem esquerda do rio Oskol. Esses dois pontos, seja o setentrional e o meridional, estão delimitados em torno de 18 quilômetros. Qual o objetivo dos russos? Fechar essa saliência e levar a um colapso operacional das defesas ucranianas situadas à margem direita do rio Oskol. E, consequentemente, anular os ganhos da Ucrânia na ofensiva de agosto e setembro de 2022. Uma vez consolidado essa área, através dessa cunha, dessa saliência, o objetivo seria avançar ou a oeste para chegar em Zium, ou controlar Liman ou Krasny-Liman. Repito, retomando os ganhos territoriais que a Ucrânia obteve na ofensiva de Kharkiv de agosto e setembro de 2022. A situação está muito difícil aí para as forças ucranianas. Muito difícil, porque para manter a saliência de Kursk, que se tornou uma kill zone, estamos escrevendo um artigo definitivo de como Kursk influenciou estrategicamente esse conflito, essa aventura militar. Os ucranianos continuam jogando reservas até hoje na saliência de Kursk, em detrimento de frontes como esse. Consequentemente, a situação é muito ruim aí em Kupiansk. Era um eixo, até uns 3, 4 meses atrás,
posicional, o nível de batalhas, mas agora os russos eles avançam em pelo menos 3 segmentos aí nesse setor. Lembrando que é uma operação um pouco mais complexa, porque tem que ter transposição de vários rios e tem muita floresta aí. Tem muita floresta que atrapalha o reconhecimento por drones. Ok. Vamos ao próximo mapa aqui. Deixa eu só pedir o like aí, gente. Deixa eu agradecer o pessoal, o Heron Almeida, o Varley aí, mobilidade, o pessoal que deu os superchats aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar o próximo mapa aqui. Ó, o Clau aí. Clau, a gente procura trazer a melhor informação possível aqui para vocês. Isso é muito importante. Deixa eu mostrar aqui o próximo mapa aqui do Dr. Rodolfo. Tô vendo uma galera aí que tá ficando afinada no russo aí. O pessoal do Arte da Guerra estuda mesmo. Vamos lá. Rodolfo, tá contigo. Isso aí é o mapa com as rotas do ataque de ontem, de 28 de novembro. Né? Porque foi na madrugada, né? Então, mostra a complexidade das rotas. Teve ataque por Rostov, teve ataque ali por Krasnodar, ou seja, por vários setores, por várias áreas russas. Então, percebam, portanto, como a trajetória de voo dos gerânios ela não é linear. O gerânio 2 de alcance estendido, ele tem capacidade furtiva aprimorada, ele tem uma ogiva diferenciada, ele tem um sistema de sensoriamento muito mais aprimorado e de navegabilidade. Ele pode operar por sistema de navegação inicial ou sistema de posicionamento de satélite, que aí ele mescla, ora para o GPS, ora pela rede GLONASS. E os ataques de gerânio tornaram-se muito difíceis de serem controlados, porque eles utilizam decoys, ou seja, sistemas de iscas, para sobrecarregar a já sobrecarregada defesa aérea ucraniana. Consequentemente, o foco dos ataques dos gerânios 2 é a infraestrutura energética, alvos estacionários, de não significativa monta, mas que é justamente para causar um colapso cumulativo. Lembrando que a Rússia produz por dia, estimado, 6.000 gerânios. 6.000 gerânios. 6.000 gerânios. Que é uma derivação do Shahed 136 iraniano, mas tecnologicamente mais avançado. Aliado a isso, tivemos ataques de Iskanders e do KH-101, o KH-101 míssil de cruzeiro lançado do ar através de bombardeiros estratégicos como Tupolev 95 ou mesmo através de caças como o Sukhoi 34. Como são mísseis em torno de até 2.000 quilômetros de alcance, eles ficam fora dos sistemas de defesa aérea ucraniano, como o Patriot, PAC-2. Então, fica muito difícil de conseguir qualquer neutralização, qualquer negação de acesso. Qualquer negação de acesso das forças aeroespaciais russas, que há muito tempo não tem aeronave abatida. Justamente por causa da curva de aprendizagem e aprimoramento tecnológico desses sistemas. Porque antes tinha que, para fazer certos ataques, se aproximar um tanto da linha de contato e para poder atacar a retaguarda ucraniana e ficava sujeito, né, à defesa aérea ucraniana, que era a maior defesa aérea, depois da Rússia, da Europa. Já falamos sobre isso. Ok, vamos aqui à próxima imagem. Só, pessoal, vamos dar o like, vamos compartilhar. É muito importante o crescimento das mídias independentes, tá, pessoal? Eu falo sempre que aqui a gente não dá a notícia da forma cínica da mídia mainstream. A gente explica para vocês o que está acontecendo e nós temos um compromisso com a credibilidade. Fala, Rodolfo. Não, porque tem uns aqui que estão fazendo ironia em relação ao título da live relacionado ao The Economist. Gente, pelo amor de Deus, quem é espectador e segue o canal Arte da Guerra não percebe que o professor Farinazzo fez justamente uma ironia a partir da matéria do The Economist. Por quê? Porque o The Economist recentemente botou 31 mil mortos ucranianos. Agora já aumentou para 480 mil. Mostrando, portanto, justamente a falta de credibilidade e as contradições de narrativa da mídia ocidental mainstream. Poxa, gente, vamos ter, né, uma visão mais teleológica do trabalho do Farinazzo, porque ele está querendo justamente mostrar as contradições. Poxa,
é justamente uma temática inteligente para expor a deficiência de informação da mídia ocidental mainstream. Eles estão querendo, a mídia mainstream quer recuperar a credibilidade que ela perdeu em 2 anos. Né? Eles querem tentar recuperar alguma credibilidade agora. É cada vez mais difícil, pessoal. É cada vez mais difícil. Vamos lá. Perfeito. Peraí, deixa eu colocar. Lembrando que esse número de The Economist ele é rebaixado, porque fontes diversas que vazaram da diretoria de inteligência principal ucraniana estimam 780 mil mortos ucranianos. 780 mil mortos. Em torno de 1.800.000 feridos. Então, assim, é muito difícil de estimar essas baixas. Mas que é uma contradição. 4 meses atrás, 31 mil mortos. Depois foi para 80 mil, lembrei. E agora o The Economist bota 480 mil. Isso mostra, pelo amor de Deus, uma grave deficiência da linha editorial. É isso que é o objetivo até da live. Mas, o Rodolfo, mais de um ano atrás, um ano e meio atrás, eu fiz um vídeo explicando o cálculo que a gente usa, que é a interpolação, com base no número de feridos, mutilados, a gente compara com guerras anteriores, com a Golden Hour também, que é o tempo que você tem entre o cara ser ferido e ser retirado pelo menos para um ponto de socorro ali. E assim, naquela época os números já eram alarmantes. Quem quiser procura depois, tem um vídeo do Arte da Guerra que explica a nossa metodologia de cálculo. E naquela época, já o número de mortes estava em pelo menos 220 mil. O McGregor já tinha admitido pouco tempo atrás 400, um pouco depois do meu, ele admitiu 400 mil. Então, hoje, eu não acho que está esses 480, eu acho que está de 700 mil para cima. Mas a gente está mostrando o The Economist justamente para mostrar para vocês que a mídia mainstream está começando a se render, né? Rodolfo, desculpa aí, a manobra é sua. De forma alguma. Esse mapa mostra justamente como o eixo de Kupiansk-Svatovo se tornou uma prioridade, como eu expliquei para todos os espectadores. 18 quilômetros no ponto setentrional até o ponto meridional separam a Cunha, essa saliência. Ainda não se tornou necessariamente uma zona de matança, uma kill zone, como Kursk. Mas o que acontece? Se os russos interceptarem essa estrada P-07, vai colapsar o que restou de logística para as forças ucranianas. Porque essa é a única estrada que tem para manter as forças ucranianas que estão dentro desse saco, dessa saliência. Então, é uma situação muito ruim mesmo. Bastante ruim para as forças ucranianas. Porque, tecnicamente, pessoal, o que seria correto, mas não vai fazer isso a Ucrânia? Retrair e formar, vocês estão vendo um rio ali, formar uma linha de defesa consistente à margem esquerda. A margem esquerda do rio Oskol. Abandonar isso, retrair. Isso é princípio básico. Mas não vão retrair por quê? Por causa do propósito midiático daquilo que nós já acusamos aqui no Arte da Guerra, que o foco do regime de Kiev, junto com a mídia ocidental mainstream, é ficar mostrando um mapinha colorido como fator de ganho e fator de resistência eficaz. E não é isso. Claro que não é. Retraimento para reagrupamento de forças e formação de novas linhas defensivas, isso é basilar. Mas vão sacrificar aí milhares de soldados ucranianos que vão perecer. Como estão perecendo em Kurakovo, como pereceram em Ugledar, como pereceram em Avdiivka, como pereceram em Bakhmut e como pereceram em Selidovo. E assim eu citaria diversas outras saliências como estas. E a pior de todas, em Kursk, 35 mil mortos para uma aventura em 3 meses. 3 meses. Um absurdo isso. Um absurdo. E também, repito, na saliência de Rabotino Verborroy, na contraofensiva passada, em torno de 50 mil mortos. Deteriorou o 9º e 10º Corpo de Exército da Ucrânia, tão pesadamente treinado pela OTAN. Então, isso aí é só uma demonstração de como isso se tornou uma tendência nesse conflito. Formação de saliências que, por manobra de pinças e duplo flanqueamento, vão se tornando verdadeiras kill zones. Ô Rodolfo, eu vou fazer o seguinte. Tem muita gente perguntando das baixas russas aqui.
vou mostrar o Media Zone, aí você dá uma comentada. Ah, tá. Tá. Olha só, gente. O Rodolfo, aliás, foi ele que indicou, ele que me indicou o site. A gente costuma usar o Media Zone como fonte relativamente confiável das baixas russas. Então, vou mostrar para vocês, o Dr. Rodolfo comenta e vocês tirem as respectivas conclusões. Rodolfo, manobra é tua aí. Bom, o Media Zone, 80 mil mortos, contando tudo, com tudo. Morte russo. De Donetsk, PMC, tudo. O que acontece? O Media Zone não é a plataforma russa, ele é mantido pela Lituânia, tem um projeto conjugado com a BBC e tem fortes informantes dentro da Rússia. Eles passam o dia inteiro pesquisando enterro, necrotério, certidão de óbito, fontes abertas, para compilar o máximo de baixas russas. Por eles, pela Media Zone, em vez de 80 mil aí, era para botar 500 mil. Então, é uma mídia que não teria nenhum conservadorismo em apontar as baixas russas. Não teria nenhum conservadorismo em apontar as baixas russas. Então, portanto, esse é o número que eu não vou dizer que é certo, mas que é crível, que mostra a estimativa de baixas russas, que diminuiu muito. Vocês podem ver nesse gráfico. Pior fase de perdas russas foi de dezembro de 2022 a fevereiro de 2023. Por quê? Tiveram que nivelar o fronte com a superioridade numérica das forças ucranianas, tiveram que estabelecer linhas defensivas improvisadas e não tiveram aumento do efetivo. O efetivo que foi recrutado, os reservistas, de 300 mil em setembro de 2022, só começou a chegar em fevereiro. Então, a maior quantidade de perdas mesmo foi de dezembro de 2022 a fevereiro de 2023, porque era um efetivo muito pequeno comparado às forças ucranianas, que tinham uma superioridade 7 vezes maior. Aí, conforme foram melhorando a coordenação, o uso massivo de drone, também os drones não eram muito usados nessa época, curva de aprendizagem, tiraram os generais lá, que eu vivo criticando, os generais corruptos, melhoraram a cadeia de comando, as baixas foram diminuindo consideravelmente. Aí vocês podem ver no gráfico como diminuiu, ali em vermelho, no ano de 2024, bastante as perdas russas. Agora eu vou mostrar para vocês, gente, vou mostrar a matéria do The Economist. A matéria do The Economist é essa daqui, ó. Tá? Essa matéria aqui é de ontem, melhor, de antes de ontem, tá aqui, ó. Estimativas da inteligência ocidental, 480 mil mortos. 480 mil. Agora tem outras, né? O Pentágono já tinha deixado vazar 125 mil. Isso ano passado, no início do ano passado. Exatamente. Então, pessoal, assim, pelo próprio padrão de operações da Rússia, a gente já sabe que a Ucrânia tinha baixas maiores, pessoal. Só que isso aí, uma hora, eu acho que quando acabar a guerra, ou algum tempo depois, esses números vão vir a público e vão ser números estarrecedores. Essa que é a verdade. O professor, a Bezuglaia, Mariana Bezuglaia, profundamente russófoba, detesta, odeia russos, radical, trabalha na Comissão de Defesa do Parlamento Ucraniano, da Rádio Ucraniana. Ela é a primeira a apontar as mentiradas do regime de Kiev, em tudo. Ela fala claramente que a deterioração em todos os aspectos das forças ucranianas, baixo nível de sobrevivência do soldado ucraniano, alto nível de deserção, baixas em patamar vergonhoso, comprometimento da população masculina, ou seja, vai faltar homem na sociedade ucraniana. Ela é deputada. E outros comandantes de brigadas que denunciam. Teve um comandante da 47ª Brigada que ele falou que 2/3 morreram.
Outro batalhão lá falou que tinham sobrado 60. Dos 60, 8 sobreviveram. Então a gente está pegando fonte ucraniana agora. Muito das análises que nós fazemos hoje é fonte ucraniana. Olha só, o Deep State ele é um recurso analítico da diretoria de inteligência principal ucraniana. Vocês têm que ver o que eles relatam dos colapsos no fronte. Aí, é claro, quem quiser ficar com CNN, com a narrativa, né, da Forbes, do Deutsche Welle, né, da DW alemã, fica à vontade. Fica à vontade. Mas essas fontes ucranianas deixam claro e acusam a mentirada do regime de Kiev que não se sustenta mais. O SBU não tem mais como fazer uma repressão para prender quem critica. Porque está faltando gente até no SBU. Nós temos falta de policiais na Ucrânia. Teve uma guarnição inteira da Polícia de Trânsito que foi recrutada à força. Está faltando bombeiro. E a Bezuglaia, que narrou a mobilização compulsória de médicos e cozinheiros para ir para a infantaria. Médicos. E piora, que ela ficou mais revoltada ainda numa acusação que ela fez. Estão mobilizando e tirando as equipes de drones ucranianas bem treinadas para a infantaria. Para a infantaria, para cavar trincheira e ficar segurando o terreno. Então, eu estou falando de fontes ucranianas. Aí afirmam que falta efetivo. Olha só, como é que eles falam que falta efetivo se há 2 anos atrás eles se orgulhavam de um exército de 1.200.000? O antigo ministro da Defesa, o Orekovsky, ele deixava claro, nós temos um exército de 1.200.000. Onde foi parar, então, para agora alegar que tem escassez de efetivo? Então, isso é racionalidade. Por mais que se queira negar, essa é a realidade. Vamos para o próximo mapa aí, Rodolfo? Vamos. E eu quero aqui frisar, enquanto não vem o mapa, que eu, comandante Farizado, nós não vibramos com baixas, não. A gente não romantiza essa guerra, não. Não à toa, criticamos essa guerra até o último ucraniano desde o início. Porque sabíamos que ia ser um desastre para uma sociedade inteira. Bom, esse aí é o eixo de Kurakovo. Olha só, observem, de novo, manobra de pinças, formação de uma saliência. Alertamos que os russos iriam buscar margear o reservatório de Kurakovsky. Aí a operação é um pouco complexa, porque além de Kurakovo ter muito edifício, esse reservatório é grande, mas não é pequeno não, é grande mesmo. E tem que fazer operação de limpeza, porque o entorno dele estava todo minado. Então, só que tem o seguinte, não tem mais como dar reforços para as forças ucranianas. As rotas estão todas sob controle de fogo russo. Então, é uma situação muito ruim para as forças ucranianas. Milhares de soldados ucranianos aí ou evacuam ou vão morrer. Ok, vamos à próxima. Kurakovo, só para o espectador situar, fica ali, fica no sul de Donetsk. Fica abaixo de Selidovo, ok? Fica no sul de Donetsk. Olha só, aqui eu consigo. Por que eu peguei esse mapa? Justamente para o espectador do canal Arte da Guerra poder dimensionar. Olha ali o reservatório. Olha como é que a saliência ficou muito estreita para os ucranianos. Aí, aliada a isso, tem outra saliência se formando, que é a junção entre a área de Yuzhdonetsk, que é sul de Donetsk, com Zaporizhia. Então, é uma situação muito ruim também. Muito ruim, que é Velika Novoselka. Então, é uma situação muito complicada. Até o inverno, os russos vão consolidar o sul de Donetsk, que é muito importante para os objetivos russos, porque sacramenta mesmo, de uma vez por todas, o controle do Mar de Azov, evitando no futuro, não se sabe, qualquer tentativa de ataque para se chegar ao Mar de Azov. Vai ficar inviável, além da libertação do Donbas, propriamente dito. E observem como os russos controlaram as principais estradas que margeiam o sul de Donetsk.
Por isso que nós falávamos, a queda de Ugledar vai gerar um efeito dominó de vários avanços múltiplos com vários eixos de progressão, que foi o que aconteceu. Ugledar era a cidade-fortaleza, que segurava para a Ucrânia o sul de Donetsk. E com a queda de Ugledar, tudo isso se expandiu e permitiu os russos irem ampliando a linha de contato, formando justamente uma zona de segurança a partir dessas estradas que margeiam o sul de Donetsk. Isso aí gera um ganho de escala logística fenomenal. Fenomenal para você formar novas cabeças de ponte, gerar mais sustentabilidade logística e manter o ímpeto operacional das forças envolvidas. E é uma área que não é pequena, tá? Precisa aqui destacar. Isso não era uma área pequena, de 10 quilômetros quadrados, etc. Então, esse aí é outro mapa, tá? Só para mostrar a característica do terreno. Não é uma área densamente arborizada. É uma área formada por campos. O que tinha altura e circundante já foi controlado. Então, fica muito facilitada a progressão no terreno. Podemos dar continuidade. Por favor. Okay. Agora, gente, depois da apresentação do Rodolfo, eu quero fazer um comentário que o pessoal talvez não esteja atentando, gente. Só antes de passar para o seu Rodolfo, só falar uma coisa, gente. Nós temos que olhar um negócio. A guerra está se arrastando e, enquanto isso, a economia alemã derretendo. A Lufthansa, que já foi a maior companheira do mundo, vai mandar 20% dos funcionários embora. Então, se vocês acham que essa guerra é um bom negócio para a Europa, vão em frente. Tá? Vocês acham que a Rússia está avançando devagar, enquanto isso, o mercado que a Europa está perdendo, ela não recupera mais. As vendas que a Volkswagen deixou de fazer, porque está pagando mais caro pelo gás aí, ela não recupera mais, tá, gente? Esse mercado é da China hoje. Então, pessoal, cuidado. Cuidado. Rodolfo, passa a bola para você. Não, é muito importante destacar que as pessoas não compreendem que avanços rápidos podem gerar um alargamento muito amplo de um perímetro operacional já enorme e não adianta alegar-se ocupação de área com controle precário, porque senão vai acontecer o que aconteceu no início do conflito. A Rússia chegou a ter 35% do território ucraniano controlado. Só que um monte de área cinza, gray zones, completamente desocupadas, sem tropa, sem linha defensiva. Isso não adianta. E outra, cada área nova, controlada, você tem que estabelecer postos de observação, implantar pessoal, mandar tropa de engenharia. Não é simples assim. Então, não é simplesmente sair avançando tão rápido do jeito que se quer, ainda mais numa guerra em que a consciência situacional qualitativa ela é um diferencial que permite um reconhecimento antecipado de qualquer ataque através de drones. E lembrando que é uma guerra de procuração contra o maior bloco militar do planeta, que utiliza cerca de 70 satélites só para mapear e estabelecer geolocalização das forças russas para as forças ucranianas. Então, não é uma guerra simples. Avançar muito rápido. Quando os russos tentaram avançar rápido, foi onde eles sofreram mais baixas. Quando tentaram assaltos frontais rápidos ali, em Sinkovka, ao norte de Kupiansk, e Ugledar, quando tentaram 3 assaltos rápidos para fazer manobra ligeira, como se fosse ao estilo da Segunda Guerra Mundial. Então, não é assim mais. Fora que são corredores estreitos, com terrenos muito minados. Então, se quiser manter sustentabilidade de forças e preservação de pessoal, tem que fazer mesmo com manobra de pinças e com manobras de duplo flanqueamento. Não tem jeito, não tem jeito. E o objetivo, mais do que controlar novos territórios, é destruir o inimigo e a sua vontade de combater. Não adianta alargar demais o perímetro operacional e permitir que o inimigo se reagrupe e, consequentemente, faça contraofensivas para perder tudo de novo, gerando todo um trauma. Bom, essa é a saliência de curso. Nós estamos fazendo um estudo amplo que vai sair no Velho General, na História Militar de Arte, e vários veículos, sobre as consequências dessa aventura militar de Kursk, que realmente
a qual houve negligência do comando russo, houve falhas de coordenação nos primeiros dias, mas isso foi se resolvendo. Ao ponto que nós antecipamos que as forças ucranianas ficariam imobilizadas, elas se estenderam demais a penetração dos comandos móveis em áreas pouco conectadas entre si. Houve essa sustentabilidade de recursos, tiveram que aproximar muito equipamento caro e extremamente necessário ali da linha de frente, que favoreceu a destruição maciça pelas forças russas, principalmente pela aviação tática. Moral da história, virou uma autêntica kill zone, praticamente é um resíduo do que era em área ocupada pelos ucranianos, e conforme informações que a gente analisou, nem é mais prioridade estratégica para os russos retomar isso tão rapidamente. Porque até útil, taticamente, continuar atraindo forças ucranianas de outros setores que vão morrer aí. São 35 mil mortos aí em 3 meses, gente. Isso é insustentável. Mais de 150 tanques, maioria fornecidos pela OTAN, centenas de blindados, 40 sistemas múltiplos de lançamento de foguetes da família HIMARS M270 destroçados aí, pelo menos 5 baterias de 8 Patriots e Nassans destruído aí em Kursk, cerca de 60 estações de guerra eletrônica, cerca de dezenas de radares de contrabateria da família AN/TPQ americana, tão úteis. Uma estupidez isso. E olha, a quantidade de mídia ucraniana que critica essa aventura em Kursk, olha, não está no gibi. E mais, desde o início eu vou aqui fazer justiça. Parte da mídia ocidental mainstream não caiu nessa pilha. A Bloomberg criticou, o Financial Times criticou logo no início, dizendo que era uma operação arriscada e sustentável seu objetivo estratégico claro. Aí está. Essa é a realidade. Deixa eu mostrar uma coisa aqui, Rodolfo, só para o pessoal ver. Isso aqui eu peguei hoje, tá? A notícia, ela já estava na UTI, mas parece que, quer dizer, deu entrada, mas parece que agora já foi para a UTI. Olha aqui, gente. Ó. Mercedes. A Mercedes-Benz alemã. Agora, o Rodolfo está falando da pressão militar da Rússia, da quantidade de material destruído. A gente vem alertando eles problemas. Agora, quem acha que as coisas estão indo bem, paciência, né, pessoal? A gente tem uma frase do Corpo de Fuzileiros Navais, chama-se reforçar o insucesso. A Alemanha estava... Eu nunca vi... Olha, depois o pessoal fala que a Alemanha é inteligente. Eu nunca vi um país fazer uma besteira tão grande. Eles estão destruindo o país, gente. Olha a relação de empresas. Volkswagen, Bosch, Audi, Thyssen, BASF, Lufthansa e agora a Mercedes. Então, quem acha que essa guerra está sendo boa para a Europa, boa sorte, pessoal. Boa sorte. A gente acabou de mostrar aí. Mais de 500 mil de ucranianos mortos. A economia da Europa da Alemanha sendo destroçada, que era o país que sustentava aquele bando de país vagabundo lá da Europa, que não tem indústria, não tem nada. A Alemanha era o sogro rico da Europa. Agora, se vocês acham que está tudo bem, então eu também não posso falar mais nada. A BASF abriu uma empresa na China maior do que a sede dela na Alemanha. Mas por que ela está abrindo na China? Porque a energia lá é barata. A China tem um dos sistemas de energia mais baratos do mundo, graças principalmente, né, ao gás russo que a Alemanha rejeitou. Então, quem acha que as coisas estão bem, boa sorte, cara. Se você acha que vai morar na Alemanha, meu amigo, eu também não adianta a gente falar as coisas e o cara não acredita no chapéu de alumínio. Aí é difícil. Mas, Rodolfo, vou devolver para você para a gente encaminhar para as conclusões finais, que eu sei que você chegou cansado aí, fez a gentileza de... Então tá contigo a manobra aí. Bom, importante aqui destacar que a Alemanha ela estabeleceu sua matriz econômica através de indústrias de transformação profundamente intensivas em consumo energético, tendo em vista serem indústrias voltadas à produção de hardware e também, né, uma indústria química fina e voltada, grande parte dessas indústrias, também automotiva, para exportação. A ruptura dessa conexão energética que veio desde os anos 60 com a antiga União Soviética
como o gasoduto Druzhba, etc., e com o Nord Stream, foi desastrosa. A coalizão dos semáforos é a pior coalizão governamental na Alemanha desde a Segunda Guerra Mundial. É incrível ver o perfil do Ministério dos Scholz. A Bock, a ministra das Relações Exteriores, vinda do Partido Verde, desculpe, é de causar perplexidade. É de causar perplexidade. E, consequentemente, nós temos uma situação catastrófica. 21% da população alemã está vivendo em situação de pobreza. Pobreza! Cerca de 17,3 milhões de alemães são pobres, com problema para pagar habitação, com problema para atender ao custo de vida e ser insustentável. A maior taxa de pobreza está em Bremen, seguido lá também pela Saxônia, etc. É 20%. Meu Deus, isso aí é um índice alarmante. Ah, é imigrante. Não, é alemão mesmo. É alemão mesmo. Então, é uma situação muito séria, muito triste. 1/5 da população tem crise, vive em crise de pobreza. Então, é algo muito grave. Já falamos de problema econômico, mas eu estou trazendo a tragédia social alemã. É o país da Europa com o maior número de jovens morando na rua, morando no metrô. O índice de drogadição está assustador em Hamburgo e Berlim. E, lamentavelmente, a falta de perspectiva está levando a uma situação de recrudescimento da AfD, Alternativa a uma Nova Alemanha, nostalgia até da antiga Alemanha Oriental, acredite, mas é chamado lá de Nordnostalgia, uma palavra lá alemã que vocês me perdoem, eu não sei como é que é, mas tem um fenômeno de nostalgia da Alemanha Oriental, é uma situação gravíssima, gravíssima. A eleição vai ser mais do mesmo, que deve entrar a CDU e a USU, a Unidade Social Cristã e a Democracia Cristã, que vão seguir basicamente a mesma plataforma. Então, é uma situação muito degradante. Também é um país que não soube se adaptar à competitividade tecnológica da revolução quaternária da economia, não soube se adaptar, também precisamos considerar isso. Quis entrar na guerra tecnológica impulsionada pelos Estados Unidos com a China, uma estupidez, uma estupidez. Então, situação muito grave, o que a Alemanha está vivendo. Também quis abraçar o conflito ucraniano, fornecendo o maior apoio econômico e militar à Ucrânia, cerca de 34 bilhões de euros, e os Scholz querendo gastar mais 8 bilhões de euros. Chega a ser inacreditável o nível de desastre do governo Scholz. É desastroso o governo Scholz. Eu diria que hoje no planeta está entre os piores, junto com Nikol Pashinyan da Armênia, o Zelensky da Ucrânia, e no mesmo nível a coalizão dos semáforos lá, liderada por Scholz, que perdeu, vai ter que antecipar as eleições agora em janeiro, e ele assim continua mantendo o mesmo desastre de decisões que é estabelecida. É inacreditável. Eu falo isso com muita tristeza, porque em 2016 eu visitei a Alemanha, era outro país. Outro país. É esse o mundo que nós estamos vivendo, pessoal. A gente fala aqui as coisas, né? A gente procura ter assim, um trabalho muito sério para apresentar para vocês o quadro de para onde esse mundo está indo. Dá muito trabalho. Eu conheço o trabalho do Rodolfo, eu sei que não é fácil. Tá? O volume de dados que ele nos apresenta todo dia é uma coisa avassaladora. A gente tem grupos em comum aí, e eu vejo o trabalho do Rodolfo. Por isso que eu trago ele sempre aqui, porque é um profissional, para mim, é um dos melhores profissionais do Brasil nessa área. Rodolfo, quero te agradecer, tá? Mais uma vez, a tua disponibilidade. Você chegou cansado agora, já veio direto aqui para nos ajudar aí, tá? Então, pessoal, eu peço para vocês o seguinte: vamos seguir o canal da ADEPOL, tá? Tem o canal da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, o Rodolfo toca o canal, vamos seguir também, vamos se inscrever, vamos dar uma força no canal da ADEPOL, é muito importante, tá? Os delegados de polícia,
encarnados principalmente na DEPOL, são importantíssimos para a democracia brasileira. Obrigado. Tá? Não existe democracia sem uma polícia forte, pessoal. Obrigado. Não existe. Uma polícia forte independente. Não existe. Tá? Se você tirar a independência da polícia, tirar a força, a democracia vai embora junto. Vocês podem ter certeza disso. Eu tinha um professor na academia de polícia, ele dizia isso, que a polícia é o braço forte da lei. Tá? Então, Rodolfo, quero te agradecer, como sempre, aqui, tá? A tua disponibilidade. Se você puder, fica aí um minutinho, só para dar um debriefing rápido, coisa de um minuto para te liberar para dormir. Gente, uma boa noite para vocês. Amanhã tem mais vídeo, mais trabalho do Arte da Guerra aí, tá? Vamos seguir o canal da DEPOL e a gente volta amanhã, então, sempre com responsabilidade, compromisso e fé no Brasil, pessoal.